Muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Agora que nós estamos gravando, vou colocar a minha imagem aqui bem no cantinho para que vocês consigam visualizar. E vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que está relacionado ao tema de promoção. Como ser promovido na área de RH. Esse é um tema que com certeza que ele vai te ajudar muito se você está nesse momento de buscando, se você está numa pegada ali de buscar uma promoção dentro do trabalho que você faz hoje. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas dentro da minha carreira, da área de recursos humanos, e principalmente depois como consultor da área de RH e consultor ali de carreira, eu atendi muitos executivos e muitos profissionais que me procuravam com um objetivo. Normalmente, esses profissionais chegavam para mim e falavam assim: Edgar, como eu faço para ser promovido na minha empresa? Essa era a principal demanda que eu tinha desses profissionais que sempre buscavam ali, me procuravam com esse intuito de ser promovido dentro da área que esses profissionais atuavam. Não eram exclusivamente só profissionais da área de RH, mas os conceitos que nós vamos trabalhar aqui, com certeza, e até porque eu já atendi muita gente também da área de RH, ele é aplicado para qualquer área. Tá? Então, quando nós falamos aqui de um processo de promoção, é muito importante entender que dois conceitos. Vamos entender aqui dois conceitos. Nós temos dois tipos de conceitos. Na verdade, aqui vamos colocar aqui dois para ficar até mais didático, dois tipos de pessoas, ou para ficar até melhor, profissionais. Nós temos os profissionais que nós chamamos de ordinários e os profissionais que nós chamamos de extraordinário. Dentro desses dois tipos aqui de profissionais que nós temos, vocês vão perceber que essas pessoas ordinárias, embora seja um tema ali que pareça um pouco ofensivo, um tema que ele é muito pejorativo, que ofende ali muitas pessoas, mas quando nós falamos de ordinário, ou também conhecido como profissionais que são profissionais medíocres, nossa, sério, Edgar, que você está chamando as pessoas de medíocres? Esses dois termos aqui, que é esse primeiro tipo de profissionais, vamos colocar aqui de forma separada, que vai ficar até mais didático para vocês, ó. Os medíocres e os ordinários. Aqui nós estamos falando do mesmo tipo de profissional. Quando nós falamos de ordinário, ordinário vem de quê? Da ordem. Essa ordem é o quê? Na prática, no dia a dia do corporativo, é fazer aquilo que é ordenado. Ó, fazer, fazer aquilo que é ordenado. Então, normalmente um profissional ordinário que segue as ordens, segue as coordenadas ali, ele faz exatamente aquilo que é ordenado para ele. Entrega aquele relatório, ele entrega. Faz aquela atividade, ele faz. Imprime esse documento, ele vai lá e imprime. Aperte aquele parafuso, ele vai lá e aperta. Faz aquela reunião, ele vai lá e faz. Ele segue exatamente de forma religiosa tudo aquilo que a empresa pede. E aqui a gente já quebra um pouco essa preocupação ou esse conceito de pensar o seguinte: ah, então quer dizer que uma pessoa ordinária que segue ordens e que faz tudo aquilo que é ordenado. Sim. Tá, Edgar, mas o que que tem de ruim nesse tipo de pessoa? Nada. Não tem absolutamente nenhum problema dessas pessoas. Nada. Por quê? A empresa, quando ela contrata alguém, ela já contrata uma pessoa esperando que de fato ela cumpra todo aquele escopo de atividade na qual ela foi contratada para ela fazer. Então, uma pessoa ordinária, ela tem essa filosofia, ela tem essa pegada de trabalho.
Por um outro lado, o que que são as pessoas medíocres, que são muito parecidas com as pessoas que são ordinárias? Medíocres vêm da média. Então, são as pessoas que fazem também aquilo que foi ordenado, mas essas pessoas aqui, de uma certa forma, elas só fazem atividades de forma mediana. O que que é mediana? Da média. Ela faz aquilo que todo mundo faz, percebe? Então, nesse primeiro público, são as pessoas que estão no pelotão central, que dentro de uma avaliação de desempenho, são pessoas que vão entregar, atuar, fazer trabalhos exclusivamente que são ordenados, que são medianos, que estão dentro da média, que é onde nós temos numa distribuição de 100%, é onde nós temos 70% da população de toda a empresa nessa distribuição. Só trazendo aqui para vocês um conceito chamado 70, 20, 70, 20, 70, 10. Esse conceito, ele mostra que 20% das pessoas, elas são consideradas aqui, o que nós vamos falar daqui a pouco, as extraordinárias. 70% dessas pessoas são as pessoas que eu acabei de mostrar agora, que são os ordinários, e 10% são as pessoas de baixa performance. Então esse é um conceito que normalmente ele é, ele tem ali muito comum dentro da estrutura nas empresas. Para fechar esse raciocínio, vamos entender agora esse segundo público aqui, que são as pessoas extraordinárias que dentro desse conceito, dessa distribuição aqui que eu mostrei para vocês, são as pessoas que têm uma performance ou uma entrega acima da média. Ou, se você destrinchar aqui essa palavra extraordinário, percebe que o ordinário, ele está aqui. Ó, a mesma palavra que eu coloquei aqui, ela está aqui. Só que o que que vem depois, o que que vem antes? Extra. Então, extra, ordem, extraordinário. São pessoas que entregam algo acima daquilo que foi ordenado. Percebe? Que são essas pessoas aqui, ó. Que, no, que dentro da minha empresa são pessoas que estão dentro desses 20% aqui na organização. E é exatamente esse tipo de pessoa, por isso que eu abri esse conceito para que vocês entendam, que é exatamente esse tipo de pessoa, os extraordinários. Eu vou até colocar um emoji aqui, para que vocês consigam fixar esse conteúdo. São exatamente essas pessoas aqui que estão próximos ou num caminho de ser promovido dentro de uma empresa. São as pessoas que entregam acima daquilo que é ordenado, que são pessoas que elas são acima da média e que têm uma performance diferenciada na empresa. Aí aqui, feita essa introdução, muito importante abrir esses temas aqui com vocês, feita essa introdução, agora aqui nós vamos para o passo a passo. Edgar, já entendi que eu preciso de fato ter uma postura extraordinária, mas como eu faço para ser extra, extraordinário? Pergunta de milhões, né? Como que eu faço para ser esses 20% aqui, que normalmente são as pessoas que são promovidas? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, para ser promovido,
passo número um, né? Não que seja exatamente nessa estrutura que você precisa seguir, mas aqui nós temos algumas ações importantes e necessárias para acontecer a promoção. Um, over delivery. 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 O que que significa, Edgar, esse over delivery? É só você pensar o seguinte: quando nós falamos aqui, e eu abri esse conceito aqui para vocês com entregas, ó, entregas, ordem, entrega dentro da média, entrega aquilo que é ordenado. Não tem como falar sobre promoção e sobre pessoas extraordinárias sem a gente falar sobre entregas. E quando eu falo aqui de entregas, eu estou falando de inúmeras coisas: relatórios, projetos, é, implementações, estruturações. Tudo isso são entregas da área de RH. São necessárias e que precisam ser feitas. Qual que é a mentalidade ou principalmente a postura de um profissional da área de recursos humanos que está buscando uma promoção? É ter uma mentalidade de entregar aquilo que foi demandado, mas não somente isso, entregar o over, o a mais, o extra. Por isso que nós estamos falando do extraordinário, entregar sempre o algo além. Vou dar algum exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você esteja fazendo uma implementação de uma avaliação de desempenho. E essa demanda caiu no seu colo que você vai implementar. Então, aqui, além de você ter essa responsabilidade de entregar uma avaliação de desempenho, porque junto com isso você não soma ali um trabalho adicional de plano de sucessão, ou você não faz um trabalho adicional ali de plano de carreira. Ou seja, o que que eu estou querendo exemplificar aqui para vocês? Você já foi demandado para entregar a avaliação de desempenho. E por que que você não tem esse cuidado de somar mais uma frente ali, mais um trabalho dentro da área de RH, um subsistema que pode somar e agregar a avaliação de desempenho? Porque ali você já vai ter uma, uma percepção do seu líder, uma visão diferente. Porque foi pedido X, você entregou X e mais Y. Isso é a mesma coisa numa questão de um relatório. Às vezes o seu líder vai pedir assim, traz um relatório aqui de como que está o turnover da empresa. Você vai lá, entrega o relatório de turnover e soma ali junto com um relatório ali do absenteísmo. Em projetos é a mesma coisa. Você caiu um projeto ali no seu colo, você não pensa em entregar esse projeto e mais em algo a mais em relação a esse ponto. Aí você pode estar se perguntando assim: mas puxa, Edgar, é difícil isso, porque só de fazer esse relatório de turnover, é só de fazer uma implementação da avaliação de desempenho, isso já demanda muito esforço, muita energia para fazer isso. Eu sei, eu sei que isso, de uma certa forma, é muito trabalhoso. Só que lembre-se de dois pontos. Primeiro, eu estou falando de uma postura e de uma mentalidade, principalmente de uma prática de uma pessoa que ela é extraordinária, que ela sempre tem essa preocupação de fazer algo acima da média. Aqui, ó. De uma pessoa que não é medíocre, que não atua na média, que sempre vai trabalhar ali em alguns momentos em alta rotação
para entregar algo a mais do que ali, do que aquilo que foi solicitado. Então, quando você tem essa postura de sempre ter uma entrega superior daquilo que foi demandado, puxa, você vai perceber que ali você já vai ganhar um destaque. Isso vai exigir horas a mais em alguns dias de trabalho. Às vezes você dedicar ali um pouquinho do seu final de semana para você fazer alguma entrega pontual, entrar um pouco mais cedo, fazer um bom trabalho de uma gestão de tempo, de foco, de disciplina, porque não é para qualquer um. Eu acabei de mostrar aqui para vocês a distribuição. É só você imaginar o seguinte, de uma equipe de 10 pessoas, normalmente nós temos apenas duas pessoas que têm essa pegada, que têm essa mentalidade, que estão dispostas a pagar esse preço para fazer entregas superiores daquilo que foi demandado. Porque o mais habitual é a pessoa falar o seguinte: ah, eu não fui contratado para fazer isso. Eu não sou pago para fazer isso. Eu não recebo nada além para ficar aqui depois do horário, para tirar um tempinho no meu final de semana para fazer alguma coisa de trabalho. E essas são as conversas que eu vejo de corredor. Aí depois a pessoa não sabe o porquê ela não é promovida. É claro, gente, eu não estou querendo fazer aqui estímulo, incentivo à prática de trabalho excessivo, de workaholic. Tá tudo bem você ser uma pessoa ordinária, uma pessoa que esteja na média. Não tem nenhum problema em relação a isso. Como eu disse, é só você pensar o seguinte: uma pessoa que é ordinária, ela entrega exatamente aquilo que foi ordenado. E ali, se a empresa não passar por nenhuma crise, se não tiver nenhuma situação ali pontual, é uma pessoa que vai ficar por anos da empresa. Por quê? Porque é uma pessoa importante para a empresa. Ela segue exatamente a batida ali que a empresa pede. E tá tudo bem. Agora, não adianta. Não adianta. Se você quer jogar um jogo diferente, que é um jogo da promoção, vai precisar de sacrifício, mesmo que se for por um tempo determinado, vai precisar de algumas renúncias, vai precisar de você gerenciar melhor o seu tempo, de abrir mão de algumas questões pessoais para se dedicar ao trabalho. E tá tudo bem se isso não for para você, tá? Mas é isso. Quer ver um exemplo prático? Bate um papo com uma pessoa, paga um almoço para uma pessoa que você tem interesse em chegar na posição onde essa pessoa ela já alcançou, paga um almoço para ela e bate um papo uma hora e meia para validar o que essa pessoa fez para chegar onde ela está hoje. Um gerente, um diretor de RH, enfim, independente qual seja a sua ambição. E você vai perceber que é pouco provável que essa jornada não tenha algumas renúncias, alguns sacrifícios. É só você olhar para a sua trajetória. Época de faculdade, você trabalhava, estudava ao mesmo tempo, épocas que você precisava ficar mais até mais tarde no trabalho. Você vai perceber que boa parte do progresso que você teve, do crescimento que você alcançou, ele foi por meio de alguns sacrifícios que você teve que fazer. E ter essa mentalidade do over delivery, ele é apenas um dos sacrifícios ou uma das ações que ela se torna ali importante para você conseguir essa promoção. Tá? Dois, falamos aqui sobre over delivery. Qual que é o próximo? O que que é uma outra cultura, uma outra prática que eu posso fazer aqui para me destacar e conseguir uma promoção na minha empresa? Aqui nós estamos falando sobre prazos.
Eu vou colocar aqui prazos e cumprimento de palavra. O que que eu vejo acontecendo muito em situações onde a pessoa ela fica patinando ali na carreira? Exemplos, vamos separar aqui por duas partes: a parte de prazos e a parte de palavras. Que aí vocês vão entender aqui onde eu quero chegar. Prazo. A pessoa vai lá e fala que vai entregar uma atividade em tal data. E ela não entrega essa atividade naquela data. O líder precisa ali ficar espetando a pessoa até ela entregar. A pessoa vai lá e fala que vai terminar a atividade no mês tal. E ela não termina. Então, aqui, o que que eu quero que vocês entendam? Puxa, o líder chegou para você e falou que o relatório precisa entregar até sexta-feira, aquele relatório. O básico aqui, o essencial, é você de fato entregar naquela sexta-feira que foi solicitado. Mas aqui tem um diferencial que ele é interessante. Por que que eu não tento ali me exercitar e talvez priorizar isso daqui para entregar na quinta-feira, um dia antes? Aqui eu posso chegar e falar, inclusive eu preciso valorizar essa minha antecipação na entrega. Falar, líder, você pediu para entregar esse relatório aqui na sexta-feira, e como eu sei que ele é um relatório importante, eu corri ali com algumas atividades e tá aqui, ó, tá pronto. Aí o líder vai chegar e falar, pô, caramba, eu pedi na sexta, a pessoa já na quinta-feira já me entregou. Aí você vai, entrega um relatório impecável, dentro daquilo que foi solicitado e com um prazo antes. O que que você acha que vai acontecer? Numa situação onde ele precise escolher alguém para promover, ele vai olhar e vai falar: puxa, eu tenho aqui para promover o Edgar e o João. O Edgar, eu peço as coisas, ele me entrega dentro do prazo ou até, na maioria das vezes, antes do prazo. O João, eu tenho que ficar espetando e cobrando ele porque ele não. Eu peço para ele entregar uma coisa no tal dia, ele entrega isso, ele só entrega mediante a minha cobrança. O que que você acha que vai acontecer? Entende? Então, essa parte de prazos. Puxa, você não precisa pagar um curso para entender sobre isso, você não precisa, estudar para você entender o quanto cumprir prazos ele é extremamente importante. E numa sociedade onde a gente vive hoje, isso é horrível, porque as pessoas não cumprem, não tem cumprimento de prazos, tem uma dificuldade muito grande ali de cumprir acordos. É a mesma coisa nesse sentido de palavras. As palavras também é a mesma coisa. Você vai lá e fala que você vai fazer algo. E às vezes você não faz aquilo que foi combinado. Aqui normalmente nós chamamos isso daqui de, vou usar um termo aqui um pouco mais complicado, mas é impecabilidade da palavra. O que que é você trabalhar a impecabilidade da palavra? Falou que vai fazer, faça. É simples assim. Falou que vai entregar tal relatório, falou que vai tocar tal projeto, falou que vai fazer aquilo lá dentro de uma determinada ação, reunião, independente do que for, seja impecável naquilo que você diz. Ser impecável na palavra vai trazer um ponto que é muito importante para você conseguir ser promovido, que é ter uma palavra chamada confiança. Você ser uma pessoa confiável. Normalmente, as pessoas promovem, dão preferência para promover pessoas que são confiáveis, pessoas que inspiram, que passam confiança. Então, seja confiável, seja impecável naquilo que você diz. Isso vai te ajudar muito aqui dentro desse processo. Três,
E esse aqui eu gosto muito, hein? Assuma riscos. Gente, eu não conheço ninguém, ninguém que cresceu na carreira e que, de uma certa forma, não assumiu riscos. O que que seria esses riscos? Às vezes você se aventurar em novas atividades. É às vezes o seu líder tá numa reunião ali, você perceber que ele tá em apuro, por exemplo, acabou caiu um projeto ali no colo dele e você percebe que, puxa, ele já tá bem atarefado e é um projeto que talvez você não domine muito bem, mas numa equipe ali que esse líder tá gerindo, tá fazendo uma reunião ali de 6 ou 7 pessoas, você é o primeiro a dar uma levantada de mão e, cara, deixa eu te ajudar nisso. Talvez eu não consiga, eu não entenda ali na íntegra todas as demandas que precisa entregar nesse projeto, mas deixa eu te ajudar, conta comigo nisso. Pô, gente, é tão difícil fazer isso? Não é. Você sabe que isso é comum. Você ficar, às vezes, se esquivando de demanda. Não, não quero fazer mais nada, eu quero fazer só o que está dentro do meu mundinho aqui, que eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero atuar no novo, fazer a nova atividade. Você precisa assumir riscos. E assumir riscos que eu falo é exemplos, assumir novos projetos, participar de atividades e reuniões estratégicas, propor e executar mudanças, eh, implementar práticas, políticas e novas metodologias, se aventurar em novas atividades ou áreas da empresa, questionar e executar as tarefas, processos ou políticas que muitos falam que sempre foi assim. E aqui eu falo, não, eu quero fazer diferente. Ou tem uma maneira melhor de fazer isso. Deixa comigo. Pô, gente, olha isso aqui. Olha isso daqui. Isso aqui é muito poderoso. Se você tem essa cultura, que é essa postura, não precisa nem. Eu poderia colocar mais itens aqui para vocês. Mas se eu tenho uma filosofia de trabalho pautada em entregar algo a mais, ser impecável naquilo que eu falo, com- ter cumprimento de prazos e assumir riscos, gente, não tem segredo, porque ninguém faz isso. São pouquíssimas. Aí tá, meu ninguém aqui talvez eu exagerei, mas são poucas pessoas que fazem isso. E quem que é o pouco? O pouco é essa galera aqui, ó, esses 20%. A maioria das pessoas, elas vão se esconder, elas não vão assumir riscos, elas não vão assumir novas atividades, elas vão falar que elas não são pagas para isso, que elas vão entregar somente aquilo que elas foram contratadas para fazer. Não vão querer ficar nem um minuto a mais e nem um minuto a menos, ou seja, entrar mais cedo, nem sair mais tarde, para fazer qualquer coisa que seja que esteja fora do escopo de trabalho dela.
percebe? Então, esses daqui são exemplos práticos de como que você pode se diferenciar dentro da sua atuação no RH. E que você já pode começar a pensar em algumas ações e algumas práticas de como, de fato, atuar dentro de uma posição mais estratégica no RH. Sair um pouco do operacional e ter essa visão mais estratégica, visando ali a sua promoção dentro da área de recursos humanos. Maravilha? Dúvidas aqui, pessoal, sobre esse tema? Alguém quer fazer alguma observação? Quer tirar alguma dúvida? Vamos lá, que agora é o momento aí da nossa perguntas e respostas aí sobre esse tema que eu abri aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui no nosso formulário para ver se chegou alguma pergunta lá para responder. Pode falar, Jane, o seu áudio aí está aberto. Ah, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, Edgar, a minha fala vai ser muito para reforçar tudo que você comentou aí. Eu tenho um exemplo bem fresquinho na memória. Eu tinha uma analista de RH que trabalhava comigo. Ela até saiu da empresa e foi uma saída assim bem tranquila, porque eu até contribuí com a saída dela. Eu procuro ter uma liderança muito ativa, muito parceira com a equipe. Então, se não tá legal, eu falo bem transparente pro pessoal, conta comigo que eu te ajudo a se recolocar em outro lugar. Eu não quero ninguém insatisfeito aqui do meu lado. E aí ela era formada em psicologia, estava fazendo uma pós-graduação, uma jovem assim muito inteligente, muito ativa, mas é, quando ela tocava no assunto de uma promoção, um aumento salarial, eu ficava muito sentido de, às vezes eu até tentei ser sincero com ela, acho que eu não fui o suficiente, mas a visão dela era muito assim: eu sou formada, estou fazendo uma pós-graduação, então a empresa tem que me reconhecer pelo meu conhecimento. É, e aí eu comentava, eu falei, olha, isso aí é muito bom, você está no caminho certo, mas se você não der o algo a mais, você está vindo aqui para trabalhar no horário comercial, que você assinou um contrato, e empresa no mundo, nenhuma no mundo vai te dar aumento de salário, te dar promoção, pôr um projeto na sua mão se você não fizer esse algo a mais. Aí ela, o que é esse algo a mais? Eu tenho que ficar depois do meu horário, eu tenho que não tirar a hora de almoço. Eu falei, não vamos ser radical a esse ponto. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. É se demonstrar um pouco mais proativa, fazer às vezes uma coisa que não está no seu descrição de cargo. Aí ela falava muita frase assim, mas eu não fui contratada para isso, igualzinho você comentou. Então, eu falava, olha, então assim, eu não sei como que é essa perspectiva sua, mas eu acho difícil você alcançar os valores que você projeta para sua vida se você continuar com esse pensamento. Aí ela, mas a empresa tem que reconhecer pelos meus estudos, não é me matando aqui para empresário encher o bolso, não. Eu falei, olha, isso é em qualquer empresa, então. E assim foi, ela ficou comigo um ano e pouquinho, sempre teve esse pensamento. O dia que eu vi que ela não estava muito legal, igual eu falei, eu contribuí para a saída dela. Falei, ó, se você quiser fazer processo seletivo, só me avisa, vai lá. Se você vê que é um lugar melhor, pode contar comigo, eu não seguro ninguém, não. E assim foi, ela saiu, foi ganhar um pouco mais na outra empresa. E aí, até depois que ela saiu, ela até me mandou uma mensagem. Ela falou assim, nossa, aqui é uma empresa muito boa, de muita oportunidade, muito grande, mas tá vindo muito na minha cabeça o que a gente conversava aí. Porque tem muitas pessoas de muitos anos aqui de casa e o que essas pessoas mais velhas de casa fazem, e eu conversando com alguns aqui, eu vi que me veio muito o que a gente conversava. Eu falei, que bom, espero que aí você possa alcançar que você projeta. E aí eu não falei mais com ela, mas eu acho que ela entendeu o que eu quis dizer aí em alguns 5, 6 meses, eu acho que caiu a ficha lá. Que legal, Jane. Você trouxe muitas falas aqui que eu tenho muito essa filosofia também, né? Deixa eu separar, fazer alguns cortes aí dentro do que você trouxe, que foi fantástico. A primeira coisa que eu tenho exatamente essa mesma cultura. Eu não seguro ninguém aqui na empresa. Ninguém.
E eu sempre, dentro das minhas conversas, eu sou muito transparente com todos, com todos. Principalmente o mercado aqui de São Paulo. Eu imagino que na praça de vocês seja muito parecido, mas aqui em São Paulo o mercado ele é muito concorrido. Como é que tem muitas empresas, muito boas empresas, aqui é muito comum a galera aqui da equipe ser assediado, né? De vir uma empresa concorrente, empresa do mercado, chamar essas pessoas. E é o que eu falo sempre, eu falo, gente, não tá legal, não tá curtindo, tá repensando a sua permanência aqui, só me avisa, só me avisa. Só me avisa que você está avaliando outras oportunidades, que você não está mais afim, porque eu, inclusive, te ajudo. A gente faz o seu currículo, a gente reformula ali. Eu só peço que dentro daquilo do tempo que você está prestando aqui o serviço, você entregue aquilo que foi demandado e tudo bem. Procura agendar uma entrevista ali um pouquinho fora do horário no horário do almoço, ou um pouco antes de você entrar, ou depois do horário, enfim, para não comprometer as atividades, mas zero de problema. Pode seguir. Eu quero deixar você muito confortável para você avaliar outras oportunidades no mercado, tá? E esse é o primeiro ponto, né? Essa primeira observação, essa liberdade que eu também dou para a pessoa, porque eu não quero ninguém mais ou menos aqui na empresa. Eu não quero ninguém falando que, eu tô aqui só porque por causa que eu não tenho outra opção no mercado, porque eu não tenho uma outra oportunidade. Não, não. Procura. Você tem muitas oportunidades para você galgar dentro do mercado. E o segundo é exatamente esse. É a pessoa, às vezes ela não está disposta a pagar esse preço. Por quê? O que que a pessoa pensa? Ela fala assim, quando você chega para ela, Jenny, e fala assim: olha, mas você precisa entregar algo a mais. A primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte: tá, mas eu não fui promovido ainda, por que que você quer que eu entregue a mais? Aí eu sempre gosto de usar o exemplo do maratonista. Como que funciona uma maratona? O cara ganha medalha antes de correr? Não ganha. Ele primeiro corre para depois ele ganhar a medalha. E num processo de promoção é muito parecido com esse. Não, eu sou um analista de RH e eu só vou começar a fazer atividades que estão próximas ao meu próximo nível, que é a coordenação, quando eu receber, quando eu sentar na cadeira de coordenador. Tá errado, tá errado, tá errado. Pega esse exemplo do maratonista. Não Primeiro vai você chegar corre, nunca, né, depois Edgar? você ganha. É lógico. Primeiro você corre, depois você ganha a medalha. Ou o cara chega ali, não, fala, ó, toma a medalha, agora você vai lá e corre. Não, gente, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Você primeiro precisa correr para depois você chegar lá na medalha. E na promoção é exatamente a mesma coisa. O que que eu vou fazendo? Se eu, vamos criar um cenário hipotético aqui. Estou no corporativo, sou um analista de RH e eu viso a cadeira de coordenação ali. Eu faria exatamente dentro a estrutura que eu mostrei aqui para vocês e começaria esses novos projetos que eu coloquei, essa postura de assumir risco, esse over delivery, eu sempre procuraria fazer entregas, estar relacionado, estar dentro do escopo do meu trabalho, só que esse extra sempre. O que que tem de atividade lá na parte de coordenação que eu consigo já me aventurar ali a executar essas atividades? Estaria colado ali com o meu líder, que é o coordenador atual, ocupante dessa cadeira, para ir pegando ali várias, né, um pouco da rotina dele, o que que ele faz, seria o braço direito dessa pessoa. E, gente, não adianta vocês, assim, que é o que acontece muito, falar assim, Edgar, mas isso é puxar saco. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de performance, eu tô falando de entrega, eu tô falando de produtividade em si. Não é ficar fazendo jogo de politicagem, levando chocolatinho pro seu líder, é, ficar mandando mensagens carinhosas. Não é isso, não, gente. Não é. Definitivamente não é. O que eu tô falando aqui é de performance, de entrega. Para que aí sim eu consiga estar o mais próximo possível ali da minha próxima cadeira. É claro, eu não estou querendo é, dar uma bala de prata para vocês, falar que, olha, isso vai acontecer já, vocês fazendo isso daqui na próxima semana vocês estão promovidos. É um trabalho de construção. E por que que poucas pessoas são promovidas? Porque isso aqui exige uma palavra que é muito importante para você ter sucesso na vida, que é consistência.
Consistência. Consistência. Você imagina, como eu já adiantei para vocês que isso não vai acontecer do dia para a noite, você imagina você, dentro dessa filosofia que eu trouxe aqui, dentro desse framework que eu trouxe aqui para vocês, vocês tendo que fazer isso aqui por 6, 12 meses. É duro, vai sangrar, é difícil, vai ter sacrifício, mas vai valer a pena. E eu te garanto. Ah, Edgar, não rolou na empresa. Procura outra empresa. Procura uma empresa que dê valor para isso, porque às vezes pode acontecer isso também. Você dá esse extra ali, só que na empresa em si não tem essas oportunidades, a empresa em si não enxerga todo esse seu trabalho. Sai da empresa e procura outra. Se você, dentro dessa estrutura que eu mostrei, que a gente está conversando aqui, você garante que de fato você está seguindo isso daqui, esses pontos, e mesmo assim você não tem oportunidade depois de um certo tempo fazendo isso, procura outro lugar. Mas não tem segredo. Hoje em dia é muito fácil. Não tem esse nível de complexidade, entende? De você conseguir essa promoção, porque são poucas pessoas que estão dispostas a fazer isso, tá? Eu levo uma perspectiva, Edgar, que assim, eu falo isso muito para os meus liderados, né? Gente, se vocês pôr em mente, né, pôr na cabeça que na vida você nunca perde, ou você ganha ou você aprende, é formidável. Vocês vão poder lidar com as frustrações e os problemas de um jeito muito mais fácil. Porque igual você citou, nossa, fiquei um ano me demandando ali e não consegui uma promoção. Mas com certeza, o estar próximo desse líder, desse gerente, desse coordenador, você aprendeu coisa que você tem uma chance de passar num processo seletivo muito mais fácil. Sim. Né? Você não foi um tempo perdido, foi um tempo de aprendizado. Eu vou muito nessa linha. É isso. Ou você ganha ou você aprende. Não tem derrota. Não tem perda nesse processo. Ou é vitória ou é aprendizado. E esse ponto, Jenny, que você trouxe, também me veio à mente aqui um outro, uma outra fala que eu vejo muito é: mas Edgar, se eu fizer todo esse investimento que você está falando na minha carreira, me capacitar, fazer essas entregas, criar todo esse repertório profissional e nada acontecer, cara, você ganhou pra caramba, ganhou demais. Ou você acha que a pós-graduação que você pagou do seu próprio bolso, alguém vai tirar isso de você? Ou você acha que aquele projeto que você nunca tinha atuado na sua carreira e que você passou a atuar lá, e mesmo que isso teve que ter horas excedentes de trabalho, um pouco mais de sacrifício, esse aprendizado alguém vai tirar de você? Não tira, não tira. É tudo, é tudo musculatura que você vai criando, é tudo repertório profissional que você adquire. Se a sua empresa não deu valor em tudo isso que você fez, isso não é perdido. Você não pega isso e joga na lata do lixo. Você pega isso daqui, fala, ok, você não está dando valor para isso? Tem quem queira. Eu vou para uma outra empresa que valoriza isso aqui. Você vai para a próxima empresa e, bum, explode. Uma empresa que valoriza isso. Pronto, você não perdeu, não perde, não perde, não perde. Entende? É verdade, é isso mesmo. Esse precisa ser o foco, pessoal. Precisa ser o foco. Não tem segredo. A promoção, ela está muito pautada dentro desses pilares que eu trouxe aqui para vocês. Não é nada muito complexo do jeito que as pessoas desenham. É fácil? Não, mas é simples. E tem uma diferença muito profunda entre ser fácil e simples. Simples porque existe um framework, existe um passo a passo, que é o que eu mostrei para vocês. Agora, fácil não é. Por quê? Porque vai existir consistência. Vai exigir que você consiga permanecer naquela pegada, mesmo não havendo ali resultados. Esses dias eu estava vendo uma matéria de, do pessoal que presta concurso público e cursinho pré-vestibular, né? Gente, você quer ver situações, uma situação que é mais
estressante, ou que muitas vezes, para traçar esse paralelo aqui com a gente, que é mais ingrato, imagine, você passou um ano inteiro estudando para um vestibular para passar em medicina na USP, aqui em São Paulo. Aí você chega, passou um ano inteiro numa jornada de 8, 9, 10 horas estudando todos os dias. Você faz uma prova que dura 2, 3, 4, 5 horas, eu não sei quanto que é, quanto que dura uma prova dessa. Você simplesmente é reprovado. E a pergunta que fica é: você jogou todo esse um ano de estudo fora? E a resposta é: depende. Cada pessoa vai pensar de uma forma. Tem gente que vai falar assim: sim, eu joguei, desperdicei um ano inteiro fora. Ou tem pessoas que vão falar o seguinte: não, não joguei. Próximo ano eu vou tentar de novo e aí eu vou ter, ao invés de ter um, eu tenho 2 anos de estudos para prestar novamente. Percebe? Promoção é a mesma coisa. Você vai criando casca grossa ali, musculatura, repertório comportamental para você conseguir ir galgando e persistindo e trabalhando. Não é, não é como a geração de hoje pensa, né? Eu até brinco que é a geração miojo, que pensa que as coisas é tudo do dia para a noite, que eu entrei na empresa agora, daqui 3 meses eu já vou ser promovido. Não, não é assim que funciona. Não é, gente, não é. Essa geração de hoje ela está muito mal acostumada. Antigamente as pessoas demoravam ali, né, para ter toda essa construção, essa trilha de carreira, para ter todo um tempo para ter uma oportunidade. E é muito importante a gente retomar, trazer consciência nesses pontos que as coisas não são assim, não são do dia para a noite. Existe toda uma construção. O comparativo, o jogo que você tem que fazer é sempre se comparando, fazendo uma comparação com você mesmo. O Edgar de hoje é melhor do que o Edgar de ontem? O Edgar de março é melhor que o Edgar de fevereiro? O Edgar de 2024 é melhor que o Edgar de 2023? E se eu comparar o Edgar de 2024 com o Edgar de 2014? Gente, de 10 anos, você vai ficar assustado se você fizer um comparativo. Muitas coisas que você tem hoje e aonde você chegou, se você pega e faz uma reflexão de 10 anos atrás, era exatamente aquilo que você estava ali, ajoelhado, num pé de uma cama, chorando, pedindo aquilo que você tem hoje. Então, o jogo é com você mesmo. É essa que é a pegada, entendeu? Essa é a filosofia ali que você tem que empregar para buscar ali, para dar um próximo passo. É fazer esse comparativo com você mesmo. E você cada vez mais ir progredindo e trabalhando ali. Eu sei que esse papo aqui ele tem mais uma pegada de mentalidade, de trazer isso daqui, mas de forma prática é isso. É pensar nessa maneira ali de entender que existe um framework, existe um passo a passo ali para você chegar onde você deseja ir na área de RH, tá? Tudo bem, pessoal? Maravilha? Passamos aí uns 5 minutinhos, né? Normalmente a gente vai até as 20 horas. Deixar eu